bendita a tua palavra, bendito o lugar do teu Espírito dentro de nós, onde o Senhor tem nos ensinado que a limpeza é importante nos nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque de uma maneira maravilhosa, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Deus, nos dê inteligência, nos dê habilidade. Senhor, arranque de nós todo tipo de ignorância, da qual o Senhor nos impede de interpretarmos, ó Deus, a sua vontade, de entendermos a tua vontade, de nos submeter à sua vontade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar em nós, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, operar em nós a sua vontade e a sua obra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Amém? Todos acharam? Amém, irmãos? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Podem se assentar. A mudança e a perda de valores do evangelho pregado, o evangelho vem sofrendo várias perdas no decorrer das décadas e tempos. O evangelho vem perdendo a gravidade, a seriedade. Isso é devido a vários teores e várias situações. E é uma coisa muito interessante que o evangelho ele foi sendo pregado de uma maneira mais leve, mais compreensiva para o ser humano, de uma maneira a enquadrar-se na vida do ser humano. E com isso as pessoas têm recebido um evangelho débil, fraco, um evangelho sem potencial. E aí elas estão dentro da igreja, mas inseridas com o evangelho despotencializado, e então elas começam a olhar e a reparar na vida, e elas começam a observar que a vida não começa a dar certo, que as coisas não começam a dar certo. E aí existem muitos questionamentos de algumas pessoas. Mas espera aí, eu estou dentro da igreja, eu ouço a palavra, eu faço oração, eu até falo em línguas e até recebi alguns dons, mas eu percebo que a minha vida, ela não caminha. A minha vida, ela não consegue ter um roteiro, ela não consegue ter um destino. Por quê? Por conta que as pessoas abandonaram a escrita. Elas deixaram de lado aquilo que está escrito e preferiram nortear-se e acreditar apenas naquilo que ouve. E naquilo que elas ouvem, elas não conferem com a escritura. Então começa-se uma leva de crentes dentro das igrejas, onde eles não conseguem ter uma vida à altura do evangelho. E aí quando eles se deparam com algum texto do evangelho, eles acham esse texto muito cobrador, muito pesado, muito grave. Por quê? Porque eles não estão acostumados, eles não estão intimamente ligados ao evangelho. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o evangelho, ele é ensinamentos que nos dá condições de dominarmos sobre nós mesmos, de termos uma autodisciplina e um autocontrole
absoluto, com alguma eventualidade de alguns escorregões, mas esses escorregões não trazem danos sérios, porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos dá condições de termos domínio sobre nós. Domínio para o antes, se não conseguiu no antes, pelo menos no durante. Então, recapitulando, Paulo preocupado, ele diz assim, eu me preocupo porque existe um outro Evangelho, um outro Espírito Santo e um outro Jesus Cristo. E algumas pessoas estão aderindo a essa modernidade dessa trindade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um Jesus que salva, um Espírito Santo que santifica e um Evangelho que capacita. Amém? Ele começa a dizer aqui em 1 Coríntios 9, ele diz assim, versículo de número 24, que a vida é uma corrida. A vida é uma corrida. Diga amém. Ele diz que a vida é uma corrida e as pessoas correm para levar o prêmio. Ele estava falando da nossa eternidade, de chegarmos até lá. Ele diz assim, mas apenas um alcança. Mas Jesus morreu na cruz para que todos nós, com a nossa individualidade, essa individualidade não é nociva, essa individualidade é sobre autoprestação de contas, como você saber que você vai responder por você. Ele diz, correm de tal maneira para que vocês possam alcançar também o prêmio. De que prêmio o apóstolo Paulo está falando? Vamos falar de prêmios das pessoas que correm. Vamos falar dessa necessidade de entendermos que estamos numa corrida e que temos que ter a força própria, a habilidade própria, o condicionamento próprio. Por exemplo, uma pessoa que faz uma maratona, que corre quilômetros, com você que não faz nenhuma atividade física. Ele diz assim, vocês precisam ter essa dinâmica e essa preparação emocional e espiritual para que vocês possam entender que a vida é uma corrida. E que vocês precisam alcançar e que vocês precisam chegar lá. Aí ele diz também que a vida é uma luta, que você luta. Ele diz a vida é uma luta, a vida é uma batalha. Aí ele diz assim, versículo 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aí ele começa a falar sobre a necessidade de sermos lutadores e de entendermos a necessidade da preparação física também. Tudo aqui ele fala da preparação física e no nosso caso falamos da preparação emocional e espiritual. Ele diz assim, em tudo se abstém, ou seja, ele deixa de fazer o que gosta, ele deixa de fazer o que quer, ele tem uma disciplina de horário, de tempo, ele investe, por quê? Para que quando ele chega no ringue, ele possa garantir que ele vai conseguir vencer. Aí ele diz assim, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. A glória dos homens, nós, porém, uma incorruptível. Ele diz, eu também corro. Eu entendo que a vida é uma corrida. E eu corro. Não como coisa incerta. Eu tenho um roteiro. Pergunta para o seu irmão, você tem um roteiro? Você fez o roteiro da sua vida? Ele diz, eu corro, mas eu não corro de qualquer maneira. Eu não corro para cá. Ai, meu problema, eu vou para cá. Ai, minha aflição, eu vou para lá. Ai, minha dor, eu vou para cá. Não, eu corro de uma maneira certa e convicta. E eu sei onde eu estou correndo e para onde eu estou correndo e aonde eu vou chegar. E eu calculo o tempo da chegada. A questão é, se a vida é uma corrida, você tem que ter preparação para isso. Se a vida é um ringue de batalha, você tem que ter preparação para isso. De que maneira você será um bom corredor e um bom lutador? Ele explica no último versículo, ele diz assim, antes no versículo de número 26 ainda. Eu combato, não como batendo no ar. Não, eu tenho o meu adversário. Quem é o adversário que o apóstolo Paulo está falando aqui, você sabe? Ele está falando no versículo acima, que a necessidade para ser um corredor tem que ter disciplina, tem que se abster, tem que fazer regime, tem que fazer jejum, tem que ter negação, tem que ter renúncia, abster-se. Agora ele fala sobre o lutador. O lutador tem que ter um adversário, ele vai lutar como? Bater no ar? Qual é o adversário do que o apóstolo Paulo está falando aqui? De que adversário ele está falando? Ele mesmo. Aí ele diz assim,
Antes, subjugo o meu corpo. O que é subjugar? Colocar algo sobre jugo, sobre domínio. Quando você coloca um animal no jugo, você vai dominá-lo por meio das rédeas. As rédeas estarão ligadas ao jugo e o jugo vai trazer domínio. Ele diz, eu subjugo o meu corpo. Ele está falando aqui, não que ele tinha um jugo literal, mas ele estava falando sobre a alma dele. Ele diz, eu subjugo o meu corpo e o reduzo, eu diminuo, eu o coloco a quê? A uma posição, a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então vamos lá. Ele diz que a vida é uma corrida e que a vida é um ringue de luta. E que para eu correr, eu preciso me abster, eu preciso ter abnegação. Para que eu lute, eu preciso ter um adversário. O adversário sou eu mesmo. Eu quero falar para você que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um evangelho que deixa você à mercê da sua vontade, à mercê da sua ideologia, mesmo que a sua ideologia seja boas ideologias. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um evangelho que te deixa à vontade para fazer aquilo que você quer. O evangelho do Senhor Jesus, ele te ensina a você ter domínio sobre você, você ter disciplina e você subjugar a sua alma, suas vontades, sua mente, seu querer e colocá-lo debaixo de uma servidão. Que servidão é essa? Ao Senhor Jesus Cristo. Isto é conversão. Isto é evangelho. Este evangelho que deixa as pessoas à vontade, onde elas agem de acordo com a própria planilha, o próprio meio de conduta, isto não é evangelho. Isto foi uma deformidade que criaram para adequar-se à vida humana. Para que você possa reduzir a sua alma à servidão, você precisa subjugar as 3 áreas da sua vida. Você precisa subjugar a sua mente, o seu coração e a sua vontade. Essas 3 áreas. Quando você subjuga a sua alma, a ansiedade não tem domínio, o medo não tem domínio, a soberba não tem domínio, o pecado não tem domínio, as tentações não têm domínio e as provações não te colocam contra Deus. Quando você subjuga você diante do evangelho, existe uma autoridade, um domínio que controla os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua vontade. Por quê? Porque se você ignorar o domínio da sua alma, você está perdido. Os 3 domínios, a mente, os sentimentos e a vontade. Quem perdeu para a mente? Quem perdeu para o coração? Quem perdeu para a vontade? Hã? Todos aqueles que sofreram algum fracasso na Bíblia, eles tiveram comprometimento na mente, ou no coração, ou na vontade. Alguma coisa ficou comprometida. Não adianta você achar que a sua mente será de livre pensamento e você terá controle sobre ela. Não adianta você pensar que você pode ser uma pessoa que faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta tudo o que quer e no domingo a sua alma vai aceitar amar a vontade de Deus. Não adianta você achar que o seu coração vai nutrir sentimentos de inveja, de facção, de todo tipo de sujeira e você vai ter um lugar para Jesus no seu coração. O que nós temos que entender é que esse policiamento e essa adequação nossa espiritual é que vai fazer com que nós não percamos ou fiquemos reprovados. O próprio apóstolo Paulo diz assim, eu preciso subjugar o meu corpo e reduzi-lo à servidão para que eu não sofra nenhum tipo de reprovação no final. Eu posso salvar pessoas e ficar reprovado. Eu quero falar sobre a mente, eu quero que você vá comigo em Filipenses 4:8. O que eu vou falar aqui nesta noite é uma coisa muito absurda e fora da sua realidade. Totalmente absurda e fora da sua realidade. Por quê? Porque é Bíblia pura. Hoje a Bíblia pura é fora da realidade dos crentes. O apóstolo Paulo diz que eu e você podemos mandar no que nós pensamos. Espera aí, como é que eu posso mandar no que eu penso?
Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui está a sua mente, aqui está seu coração. Essa mão aqui é seu coração, essa mão aqui é sua mente. A distância entre o seu coração e sua mente tem que ser 0. Por quê? Porque não pode ter nenhuma lacuna que separe os dois. Porque senão você vai saber o que faz e daqui para chegar aqui já se perdeu o condicionamento. Sua mente e seu coração devem estar unidos. Sim, sim, não, não. Mente, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu consigo fazer. Se você vai começar a deixar de orar, começa a parar de orar. Começa a parar de vir à igreja. Começa a parar de ler a Bíblia. Começa a parar, vai distanciando. Aí você vai sabendo e não conseguindo, não sentindo mais. Sabendo, e aí vai gerando o quê? Uma frustração. Crente, ou vamos falar de ser humano. Ser humano não gerencia frustração. Você vê isso lá depois do Éden. Ser humano não gerencia frustração. As únicas pessoas frustradas que conseguem sair da frustração é aquelas que têm o Espírito Santo. Ser humano nenhum gerencia frustração. Você pode ver na Bíblia. Na Bíblia não tem um ser humano que teve um gerenciamento adequado de frustração. Então aqui está a sua mente. Aqui entrou uma lacuna, um buraco enorme. E aí o que acontece? Você sabe, só que você não consegue. Seu coração não corresponde. Então você fica frustrado. Ficando frustrado, você vai se embrenhar para vários tipos de condições e situações até ser um desviado dentro da igreja. A questão é, você tem que mandar no que você pensa. Seus pensamentos devem ser coordenados. Sua mente deve ser disciplinada. Você tem que chegar ao ponto de dizer assim, eu não penso mais nisso, e não pensar. Estou falando uma coisa absurda, não estou? Estou ou não estou? Eu sei que eu estou. Por quê? Porque hoje os crentes não conseguem compreender o que é o Evangelho. O Evangelho entrou para pôr em ordem o mundo. Foi isso que o Evangelho chegou? Ele está pondo em ordem o mundo? Ele está restaurando o mundo? Não. O Evangelho veio para pôr em ordem o caos na alma humana. Você tem que mandar na sua mente. Você coordena os seus pensamentos. Você escolhe o que você pensa. Existe uma degradação da mente humana que o crente começa a pensar e ele vai longe. Depois, quando ele já está imaginando que ele acorda, já sentiu o desejo, que ele diz, meu Deus, o que eu estou pensando? Quer dizer, tem um outro absurdo, que a pessoa ela está no lugar corporeamente e a mente dela não está ali. Ela está ali corporeamente, mas ela está pensando na segunda, no lanche que vai comer. Você já imaginou o absurdo? Pessoas abduzidas, ou seja, corporeamente num lugar e a mente divaga, devaneia em outro lugar. Por quê? Porque não se tem um condicionamento racional. As pessoas não conseguem entender o que é o Evangelho. O Evangelho vem para trazer ordem ao caos humano. E a ordem ao caos humano é, o que é? É você ter uma mente disciplinada. Aí as pessoas dizem, pastor, eu tenho cada sonho horrível. Por que sonho é horrível? Porque está acumulado na mente. Sonhos com prostituição, sonhos com traição. Coisas que a mente elabora, consciente e inconscientemente. Filipenses capítulo 4. Ele diz assim no versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é ordem que eu selecione o que eu penso. Aí você quer ter domínio sobre a sua mente, vendo coisas ruins no celular, coisas ruins na televisão, falando coisas ruins, pensando coisas ruins, imaginando coisas ruins, e você quer ter uma mente disciplinada? De jeito nenhum. A sua mente, ela tem que ter uma disciplina para que ela escolha
todos os pensamentos que são pensamentos estruturais, que trazem alguma estrutura para a sua vida. Honestidade, coisas boas, virtudes, tudo que traz estrutura. De que maneira você faz isso? Agora vá comigo vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4. Vá lá comigo. Espera aí só um pouquinho, irmãos. Espera aí só um pouquinho que eu vou ler outro versículo com você. Espera aí. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler com você o versículo de número 5, para que você entenda uma coisa. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o quê? O que é para se levar cativo? Preso. O que é para levar? O entendimento Então, tudo que você entende sobre vida deve ser cativo, deve estar preso a Cristo, a obediência de Cristo. Só assim você vai ter uma mente em ordem e vai conseguir subjugar a sua alma e reduzi-la à servidão. O projeto de Deus para mim e para você é a servidão. Esse é o projeto. É a única maneira de você e eu conseguirmos manter aquilo que o Evangelho provoca em nós. Servidão. Não é essa liberdade aspirada por alguns. Pessoas que querem ser livres não podem ser cristãs. Pessoas que querem ter liberdade de pensamento, liberdade de sentimento e liberdade de vontade não servem para o cristianismo. O cristianismo confronta diretamente isso. Então, o que nós precisamos entender? O porquê muitas vezes as nossas orações são frágeis, não conseguem subir. O porquê muitas vezes nós não temos palavras para orar, porque a nossa mente está bombardeada com coisas que não são de boa fama, que não têm virtude, que não são honestas, que não são honradas. A sua mente deve estar cativa à obediência de Cristo. Diga amém. Vá comigo em Marcos capítulo 7. Quero falar agora do seu coração, para nós orarmos. O seu coração agora. Seu coração é enganoso e ele é uma fábrica de coisa ruim. Você não precisa pegar coisas ruins emprestadas. Afaste-se um pouquinho de Deus, do Evangelho, e seu coração vai produzir coisas ruins. Você não precisa pegar emprestado, alugar. Seu coração é uma fábrica de coisas ruins. É uma fábrica de pecado. Vou dizer de novo. Você não precisa fazer. Apenas se afaste do bem. O mal vai começar a nascer. Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículo de número 20. O que sai do homem contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, ele fala sobre 12 situações. Ele diz assim, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males são vinculados por um deslize. Qual é? Vamos ver se você sabe. Vamos ler de novo? Maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males são vinculados por um deslize, vaidade. Todos esses males são vinculados por um deslize, vaidade. Cuidado com a vaidade. Cuidado com qualquer tipo de conforto que você oferece para a sua alma. Cuidado com todo tipo de satisfação que não seja a satisfação inteira a Cristo. Cuidado com a vaidade. A vaidade destrói qualquer um.
Todos esses pecados são vinculados pela vaidade. Cuidado com a vaidade. A vaidade cega, a vaidade traz deslizes, a vaidade consola você e conforta você, dizendo que o seu pecado e que o seu deslize, que você está certo e que você está correto. A vaidade é um perigo. Muito cuidado com a vaidade. Qual o objetivo do seu coração? Ficar limpo. Ficar limpo. Esse é o objetivo que nós precisamos entender. O que nós precisamos entender é que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. Você tem que limpar seu coração todos os dias. Você tem que vasculhar seu coração todos os dias à luz da Escritura. Seu coração tem que estar limpo. Senão, não tem Deus. Jesus disse assim: aquele que amar a minha palavra e guardar, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Morada onde? No coração. Então, o que nós precisamos entender é que o nosso coração tem que estar limpo. Você não pode descuidar do seu coração e achar que você vai ter uma vida normal. Você vai cair em ciladas, aquelas ciladas que Jesus disse. O seu coração tem que estar limpo. Eu quero fazer uma pergunta: como que está o seu coração hoje? Limpo, tem que estar limpo. Limpo do que, pastora? Volta lá em Marcos. O que a palavra do Senhor diz? Maus pensamentos, adultérios, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba. Isso aqui é um dos da avalanche. Loucura. O que é loucura? Você sabe quando é que o coração ele está louco? Pastora, ele está louco quando ele é imprudente? Ok. As loucas é chamadas de loucas por causa da imprudência. Ele é louco, como o de Jeremias, quando acha que o caminho dele está certo. Ele é louco. Quando é que o coração é louco? Quando ele está do lado dele. Então ele é louco. Diga para o seu irmão, o seu coração é louco quando você o defende. Aí seu coração é louco quando você o defende. Quero falar agora em 1 João capítulo 2. Como é que você domina a sua vontade? Você sabe? 1 João capítulo 2. Como você domina a sua vontade? Você não domina a sua vontade. A vontade não tem domínio. Ninguém conseguiu dominar sobre ela. Você sabia que você não domina a sua vontade? Aquilo que o Senhor Deus diz para Caim: Caim, o pecado bate a porta. Cabe a te dominá-lo. Dominou? Não dominou. Pastora, mas eu tenho um grande poder do Espírito Santo, eu domino. Não domina. Ninguém domina a vontade. Somente o Espírito Santo de Deus. Ninguém domina. Somente o Espírito Santo te socorre para que exista esse domínio. Por quê? Porque a ordem é que a sua vontade esteja extinta e apenas a vontade de Deus seja vivida. Por quê? Porque ninguém, nenhum ser humano na face da terra consegue dominar a vontade. Ninguém. Olha Davi, olha Pedro, olha o próprio apóstolo Paulo. Nenhum ser humano consegue dominar a vontade. Agora você acha que você vai conseguir dominar a vontade? Ninguém consegue. Agora o que nós precisamos entender é que a nossa vontade, ela tem que estar extinta. Ela tem que ser substituída pela vontade de Deus. Assim, a vontade de Deus estará no lugar da sua vontade. Sua vontade está extinta, o domínio dela é extinto. E a vontade de Deus, você vive para agradar a Deus, você vive para servir a Deus. Algumas pessoas dizem: o que é isso? Isso é uma apologia de anulação. O apóstolo Paulo foi o maior, que fez o maior discurso, a maior apologética sobre anulação. Eu estou morto para este mundo e esse mundo para mim. Eu estou crucificado na cruz de Cristo. Esse evangelho que deixa as pessoas livres e que não gosta de falar de anulação e que vem enchendo a vontade do ser humano para que ela possa estar acima. Esse evangelho é maligno, não vem de Deus. A vontade que tem que existir em nós é a de Deus. Olha a oração do Pai Nosso. Fala para o seu irmão a parte da oração do Pai Nosso que você faz. Seja feita
Ou seja, Senhor, a soberania do Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. O que é o mundo? O que é o mundo? Pergunta para o seu irmão, o mundo te atrai? O mundo te atrai? O mundo te atrai? Quando os jovens, eles têm muita dificuldade de lidar com as tentações e com tudo aquilo que o mundo oferece. Aí você diz assim, o porquê que o jovem tem tanta dificuldade? Porque o jovem não tem aprendido o que é a verdadeira conversão. Quando você tem em Jesus, aquilo que você acabou de cantar, tu és a minha vida, tu és o meu sustento, tu és a razão do meu viver, o mundo não te atrai. Jesus deixa a alma repleta e completa de tudo. Não ameis o mundo. E ele diz assim, nem o que no mundo há, nem as coisas deste mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E aí ele continua dizendo assim, porque tudo que é no mundo, o que há no mundo? A concupiscência, desejo carnal desordenado. Concupiscência dos olhos, a cobiça, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz permanece para sempre. No lugar da sua vontade, tem que existir a vontade de Deus. Não é a sua vontade. Qual é a sua vontade? É essa, mas é a de Deus. Então você subjuga para reduzir. Subjuga para reduzir. Subjuga para reduzir. Você já tentou domar um cavalo bravo? Então, quando você tenta dominar uma alma que ela não tem disciplina, é igual você domar um cavalo bravo. Sua alma tem que ter disciplina. Sua mente tem que ser cativa, todo entendimento a Cristo. Seu coração tem que ser limpo. E a sua vontade reduzida para que a vontade de Deus, dominada para que a vontade de Deus tenha a proeminência. Então, você vai conseguir reduzir-se à escravidão por meio de subjugar. Agora eu quero que você pergunte ao seu irmão, diga assim a ele, quanto investimento você tem feito em si mesmo para alcançar o objetivo de reduzir a servidão de Cristo à sua alma? Porque o próprio apóstolo Paulo disse, se eu não fizer isso eu vou me perder, vou ser reprovado. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É subjugar com abnegação, com alvo. Qual é o alvo que você tem que ter? Você, sua vontade, seu querer, seus sentimentos, seus pensamentos. Você tem que ser um detonador de concupiscência, de pecado, de vontade, de plano, de projeto. Você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que batalhar contra você mesmo. Você acha que Satanás tem alguma carta nova na manga que ele nunca usou? Não tem. Ele não tem. Tudo que ele vai usar contra você, ele já usou na China, ele usou já na França, ele usou em todo lugar. Ele está usando agora no Brasil, nos países. Ele já usou há 100, há 200, há 1000, há 2000 anos atrás. Ele não tem nada novo, nada novo. A questão é que nós nos envelhecemos e não permitimos que a água, o fluir do evangelho venha nos fazer entender que temos que subjugar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Tem que ser servo de Cristo. Você não veio para o evangelho para ter livre agência. Você não veio para o evangelho para pensar da maneira que quer. Não. O jovem rico foi reprovado. E Jesus até fica triste porque era um moço bom, sabe? Mas o evangelho era uma coisa muito pesada para ele. Mas não era pesada para Zaqueu, que andava fora da linha.
O evangelho é pesado para você? Você tem uma tarefa, uma missão. Lutar contra você. Vencer você. Subjugar você. Sua vontade, sua mente, seu pensamento. Para nós orarmos, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Filipenses capítulo 3. Como é possível cumprir este versículo? Esse versículo sempre me chamou a atenção desde criança. E ele sempre me incomodou. Sempre me incomodou e até hoje ele me incomoda. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: mas naquilo que você já chegou, você tem que andar na mesma regra e sentir a altura do que você chegou. Então não é blá, blá, blá. Então não são discursos. Então não é utopia. E não é uma apologia. Não. Naquilo que você chegou, aquilo que você já aprendeu, você tem que andar segundo as regras daquilo. E você tem que seguir e sentir segundo aquilo. Senão é farisaísmo puro. É queda na certa. Quem são os que caem? São aqueles que acham que sabem quando não sabem. Você só sabe o que você pratica. Você só sabe o que você põe para fora. É isso que você, enquanto a sua alma não conseguir praticar uma doutrina, você não sabe, você não a conhece. Ele diz assim: então, naquilo que chegamos, andamos segundo a mesma regra e sentimos o mesmo. Quer dizer, o que tem dentro de você e o que você vai viver do lado de fora tem que ser aquilo que você tem aprendido. Mas aí as pessoas vêm, elas falam, elas conhecem, elas sabem, não vivem. Aí você fala, então eu estou maluco. Você acreditar que você sabe porque você tem a caráter informativo? Não, eu só sei o que eu pratico. Não adianta eu achar que eu sei, porque eu conheço, porque eu ouvi falar, porque eu estudei. Eu só sei o que eu pratico. Eu quero só voltar para relembrar vocês. O apóstolo Paulo diz assim: a vida é uma corrida. E os corredores precisam se abster, eles precisam renunciar, eles precisam abnegar para que eles possam chegar. Vocês precisam ter uma individualidade dessa corrida e vocês precisam chegar. A vida é como um ringue, vocês precisam lutar, não batendo no ar em tudo quanto é lado. Bate no marido, bate na vida, bate no esposo, bate na esposa, bate nos filhos e essa é a aflição. Não, vocês têm que esmurrar um inimigo. E quem é o inimigo que vocês esmurram? Quem é? É você. Você se esmurra. Você bate em você mesmo. Pastor, eu não gosto de bater em mim. Eu gosto de sombra e água fresca. E de preferência um colchão muito confortável. Pois é, por isso que está na situação que está. Você tem que se esmurrar. Você tem que lutar contra você. Você tem que entender que às vezes é preciso existir inimizade entre o seu eu, nova criatura, e o seu eu, velha criatura. Tem que ser inimigo, não pode ser irmãozinho, não pode ser amiguinho. A nova criatura é inimiga da velha, quer distância dela. É isso que nós temos que entender. Então, você recebeu o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo te ensina a ser um combatente contra você mesmo. Amém? Você é seu amigo, companheiro, coleguinha, amistoso, ou você é o seu combatente? Essa é a grande pergunta. Se você é um combatente, então você é um corredor e um lutador. Do contrário, você não tem corrido para lado nenhum, está girando igual o povo no deserto e você está batendo no ar. Em tudo é aflição, é tudo. Agora, se você entender que você tem que se combater, que você tem que fazer guerra contra você, que você tem que lutar contra a sua vontade, contra os seus pensamentos, contra os seus sentimentos, seu coração tem que ser um coração limpo. Pelo amor de Deus, quanto tempo você está na igreja?
Quanto tempo você está dentro da igreja e Jesus não está dentro de você? E seu coração ainda fica amargurado 10, 15, 20 dias, um ano. E ainda você nutre inveja, nutre soberba. Sua mente é totalmente desvairada. Pensa tudo, imagina tudo. A sua vontade é totalmente dominadora, ela domina tudo. Mas e o evangelho, o que ele tem feito por você? Nada. Agora a questão é qual evangelho você está seguindo. Esse é o evangelho que liberta, que cura, que transforma. É o evangelho que ensina você a lutar contra você. Diga, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou descontente. E todo mundo olha para mim e vê que existe em mim um descontentamento. Se você tem o Espírito Santo, você está descontente. Você não se conforma porque hoje você não orou como devia orar. Hoje você não leu a Bíblia como deveria. Essa semana você não jejuou como poderia. Se você tem a ação do Espírito Santo ligada diretamente a você, vinculada à Escritura, você é uma pessoa descontente. Você é uma pessoa que olha para você e diz, Deus, eu posso ir mais além, eu posso ser melhor, eu posso ser um soldado melhor, eu posso lutar melhor, mas a vaidade te atrai, mas o mundo te captura, mas a soberba te engoda. Existe em nós um descontentamento, onde nós olhamos para as nossas misérias e quando as colocamos diante de Deus, somos convencidos do quanto precisamos da ação do Espírito Santo e nós não nos conformamos em ficar como alguns que vivem dependendo da misericórdia do trono. Pessoas recém-convertidas, elas dependem da misericórdia do trono, elas dependem da misericórdia de Deus, das ações de Deus. Nós que somos já pessoas estruturadas, como o próprio apóstolo diz, nós que somos perfeitos, que sabemos discernir o bem e o mal, nós não somos pessoas que vivemos desesperadamente atrás de misericórdia, nós somos pessoas robustas, experimentadas, somos pessoas que discernimos com os nossos sentidos que Deus tem nos dado, e então nós somos arrojados, nós somos pessoas definidas, decididas, arregimentadas, porque o evangelho que recebemos não é um evangelho débil, não é um evangelho fraco, mas é um evangelho que faz soldados para a glória de Deus, uma igreja que destrói as portas do inferno. É inadmissível você ver crente que está há 30 anos na igreja, e ele vive de misericórdia, porque ele peca todos os dias, ele não tem domínio, ele ainda vive consumido por sua fraqueza, por seu passado, por suas feridas. Você tem que ser inconformado, meu irmão. Como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas vocês precisam transformar-se pela renovação do entendimento de vocês, conforme vocês vão entendendo Cristo, entendendo o que é uma vida com Cristo, vocês vão reduzindo-se à servidão e deixando a vida de Cristo brilhar em você. E ele diz assim, só para encerrar, morrendo a cada dia, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. O apóstolo Paulo diz, e João Batista diz uma coisa muito interessante, convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje o versículo, na maioria da igreja, está trocado. Convém que ele diminua. A vontade dele, o querer dele, a palavra dele, o chamado dele, e que eu cresça. A minha vontade cresça, o meu querer cresça, o meu entendimento cresça, o que eu penso cresça. Irmãos, nós não podemos saber e não praticar. Você e eu temos que estar inconformados com a nossa vida, com o que temos, com o que somos, com todo o investimento que recebemos da parte de Deus. Hebreus diz 6, a terra que embebe a chuva, que vem sobre ela e não produz erva proveitosa, é maldita e leva ao fogo. Nós precisamos produzir, porque Deus tem investido em nós. Eu não sei o quanto você gosta dessa vida, mas Jesus diz assim, se você amar a vida, você vai perdê-la. Eu não sei o quanto você gosta da sua vida, para afastar-se de Cristo, para viver e amar o mundo, para distrair-se com tudo e com todos, eu não sei.
Mas Jesus diz, aquele que odiar a vida, achará. E Jesus estava falando sobre prazeres, sobre vontade e sobre tudo aquilo que as coisas do mundo te oferecem. Qual é o evangelho que nós temos recebido? Estamos inconformados. Não existe nenhuma satisfação em nós, nenhuma alegria, nenhuma jactância, nenhuma arrogância, nenhuma soberba, dizendo, olha onde eu cheguei, olha como eu prego, olha como eu canto, olha o meu dom, nada disso, nada disso. Estamos envergonhados, todos nós envergonhados, dizendo, Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Nós devíamos estar correndo melhor e lutando melhor, mas é que estamos esmurrando o ar e correndo sem roteiro. Eu queria que você dobrasse os seus joelhos. Eu quero que você fale com Deus. Não existe nenhum tipo de satisfação em nós, nem em mim, nem em você. Não existe nenhum tipo de conformidade. Todos os dias o Espírito Santo, ele mostra em nós aquilo que não está bem, aquilo que não está pronto. Todos os dias o Espírito Santo está trabalhando em nós para transformar. E Ele tem te chamado, Ele tem dito, filho, vem para o altar, eu tenho muita coisa para te mostrar. Eu tenho as misérias, as concupiscências, os erros, os enganos. Eu tenho seus olhos para abrir. Eu tenho seu coração para ministrar. E você diz assim para o Espírito Santo, agora não, Senhor. Eu tenho a vida para discorrer, eu tenho assuntos para viver, eu tenho coisas para fazer. Quando a Escritura diz que o Espírito Santo tem ciúmes, eu penso quão enciumado o Espírito Santo está. Quando os filhos do reino e os crentes estão ocupados e preocupados com a religião, com as amizades, com as coisas do mundo, com as coisas da vida. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão porque não temos feito da vida cristã uma corrida. Temos feito cabanas e tendas ao longo do caminho. Temos olhado e poucos estão correndo. A maioria já estão acampados à beira do caminho, meu Senhor. Acampados nas tendas da família, do trabalho, das realizações profissionais, das descobertas. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos equívocos têm estado dentro da nossa mente, do nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, por termos parado a corrida, por não compreendermos que a nossa jornada é oferecida pelo Senhor para que nós corramos e possamos avançar todos os dias e crescermos. Oh Deus, quanto ananismo no meio da sua igreja, quanta falta de crescimento, meu Senhor. Onde pessoas não se preocupam com o crescimento, onde pessoas estão totalmente inaptas para o dia mau. O dia mau tira tudo de ruim de dentro de nós, meu Deus, ele mostra tudo. Toda imaturidade, todo infantilismo, todo ananismo, ele tira tudo, toda incredulidade, toda falta de fé. Deus, que nós possamos entender que é aquilo que o Senhor quer para nós. É um povo arregimentado, é um povo preparado, é um povo que tem, mas é como se não tivesse. Aquele que é casado, seja como se não fosse. Aquele que compra como não se possuísse. Aquele que usa do mundo não abusa. Deus, precisamos dessa obra do Teu Espírito neste aprisco, nesta igreja. Precisamos pessoas totalmente capturadas pelo Teu Evangelho, que amam a Tua palavra e que vivem para o Teu reino. Ó Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos é de um avivamento. Precisamos de um avivamento.
onde pessoas irão converter-se, onde pessoas vão ser batizadas com o batismo da morte do eu. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha realizar essa obra em nós. Venha realizar essa obra em nós. Senhor, quantos adultérios no meio da sua igreja, quanta fornicação, quanta dissensão, quanta briga, quanta discórdia, quanta avareza, quanto engano, quanta vaidade, quanta soberba, quanta dissolução, meu Deus. Porque os cristãos não conseguem entender que precisam subjugar a alma e reduzi-la à servidão, à escravidão, meu Senhor. Ó Deus, quantos não conseguem mais ter a sua presença, porque a alma está totalmente conduzida pelos meios humanos, pelos caprichos humanos. Espírito Santo de Deus, vem realizar em nós a sua obra. A tua palavra diz que nos últimos tempos poucos iriam conseguir. Deus, por favor, que façamos parte dos poucos. Sua palavra diz que muitos iriam querer entrar, mas a porta continua sendo estreita. A porta continua sendo estreita. O caminho ainda é estreito, Deus. Não adianta. Por mais que Satanás tente enganar, dizendo que as coisas mudaram, nós sabemos que a tua palavra não muda. Tua palavra não é alterada. Ela é única. E nós amamos a tua palavra. Amamos a tua palavra, meu Senhor. Sua palavra, ela é o bálsamo, ela é a água, ela é o martelo, ela é o fogo, ela é a espada. Amamos a sua palavra, Senhor, amamos. Jesus, tu és o nosso verbo, tu és a linguagem que a nossa alma entende, tu és a linguagem, o verbo que a nossa alma conjuga, meu Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesta noite e gere em cada um de nós um descontentamento espiritual, onde nos sintamos, ó Deus, em nome de Jesus, constrangidos a orar, constrangidos a buscar a sua presença, constrangido a estudar a sua escritura, a vir ao culto, constrangidos, ó Deus, constrangidos. Ó Espírito Santo de Deus, quando o salmista dizia que dentro dele não tinha voluntariedade para te buscar, e ele dizia, mas a minha alma nela, ela precisa desesperadamente pelo Senhor. Constrange o teu povo a te buscar, constrange, Espírito Santo de Deus, constrange o coração e a alma do teu povo a buscar-te cada vez mais e mais. Oh Senhor, nós te pedimos, onde houver corações endurecidos, onde houver corações duros, onde a sua palavra não consegue mais alcançar, Deus, quebra essa blindagem maligna deste coração, produzida pela vaidade, produzida pelo egocentrismo, meu Deus, e faz com que a sua palavra venha limpar essa alma, limpar este coração. Eu quero que você olhe para dentro de você agora, e você meça o seu constrangimento. E você meça a sua importunação. Eu sei que você tem visto muitos crentes tranquilos. Eu sei que você tem visto muitos crentes sossegados. Mas você não pode. Você não deve. Lembra das virgens loucas? Lembra? Você não pode. Lembra quando você era inconformado e que você tinha sede de Deus e você amava a palavra e você queria o Espírito Santo? Onde está aquele fogo? Onde está aquele vigor? Onde está aquele desespero por mais de Deus?
que foi que distanciou você do seu primeiro amor? O que foi que você fez? Com o que você se envolveu? O que te levou a afastar-se do calor do Senhor, do altar do Senhor? O porquê faltou entrega? O porquê faltou consagração? O porquê não havia sacrifícios para o altar? Qual é o sacrifício que você tem para colocar no altar do Senhor nesta noite? O altar que não tem sacrifício, não tem fogo. O altar que não tem fogo, não tem a manifestação do alto. Espírito Santo de Deus, que não falte nos altares do nosso coração os sacrifícios que agradam a Deus. Nesta noite nós colocamos o nosso coração como sacrifício, a nossa mente, a nossa vontade, reduzindo-a, colocando, subjugando a nossa alma. Ó minha alma, você não tem direitos de ser livre, fazendo dessa liberdade motivo para a carne. Diga isso para a sua alma. Ó minha alma, você foi resgatada das trevas, para que não mais tivesse aliança e nem ligação com as obras do mundo. Diz isso à sua alma. Ó minha alma, foi pago um alto preço, para que não se nomeie em ti nada que venha entristecer o coração do teu Redentor. Diga para a sua alma: ó minha alma, tu que estás perdida, se encontre nesta noite, volta para o teu repouso, volta para o altar do Senhor. Sua alma tem falta da alegria, a sua alma tem falta de satisfação. Quanta satisfação você dá para a sua alma através do seu corpo, da sua roupa, da sua casa, do seu carro, da sua família, dos seus amigos, da sua comida. Sua alma está cheia de satisfações, sua alma está cheia de prazeres, provenientes de coisas humanas, mas qual é o teor da satisfação da sua alma por beber no rio do Espírito, por comer na mesa do Senhor, por satisfazer-se do Espírito Santo de Deus? As coisas que alegram os seus olhos satisfazem sua alma. As coisas que alegram o seu paladar satisfazem sua alma. As coisas que te trazem conforto para o corpo satisfazem sua alma. Mas isso não a alimenta. O que alimenta sua alma é o pão que desce do céu. Converta-se nessa noite. Diga: minha alma, eu não te alimentarei mais com coisas danosas, insalubres para ti. Eu não vou mais trazer infecções para ti, minha alma. Tu irás deleitar-se no Senhor. Sua alegria virá dele, sua satisfação virá dele, e todas as outras coisas serão demais. Demais coisas. As demais coisas que não nos fazem saltar de prazer, que não nos capturam, que não nos distanciam do Senhor, porque o que nos captura é a presença dEle, a face dEle, os olhos dEle, o amor dEle. Quem sabe você diz assim: Senhor, naquele dia na casa de Simão, eu seria a pecadora que derramaria o vaso alabastro nos teus pés. Senhor, no dia da pescaria, eu seria o próprio Pedro, ou um dos barcos que estariam contigo. Senhor, no dia que os discípulos foram embora, a deserção dos discípulos, eu seria aqueles que ficaram. Mas Ele está dizendo agora: eu estou aqui. Você tem ido embora, você não tem ficado no barco, você não tem me beijado, não tem me abraçado, você não tem. Se tem uma coisa que deve ser regra absoluta à sua alma. Eu sei que muitas coisas você ainda não consegue, eu sei. Mas existe algo que deve ser regra absoluta. A sua alma tem que entender uma regra.
que o deleite dela se chama Jesus Cristo. Que a satisfação dela se chama Jesus Cristo. A sua alma tem que entender isso. Que a maior alegria dela, que a festa dela é Jesus. Ela tem que entender isso. Ela tem que entender que somente o altar do Senhor pode deixá-la tranquila e à vontade. Mas quando ela não estiver no altar, ela deve estar arregimentada, preparada e de sobreaviso. Não deixe a sua alma descansar e estar confortável quando você está comendo e bebendo do mundo. Não permita ser engodado. Só existe um lugar onde a sua alma pode descansar e fechar os olhos e lançar-se. É no altar do Senhor. Do contrário, ela tem que estar de sobreaviso. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você pegue na mão de alguém, entre duas pessoas, e que vocês orem. Senhor, nós sabemos que a sua vinda está próxima. Nós sabemos que está muito perto. A nossa subida está muito perto. E nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos dê mais e mais e mais de ti. Queremos mais do teu Espírito, queremos mais da tua palavra, queremos mais. Queremos ser batizados com fogo. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Nós queremos ter mais do Senhor dentro de nós e oferecermos mais para ti. Nós queremos ser inconformados com como que nós estamos. Deus, eu sou inconformada com o meu jeito, com a minha maneira, com minha alma. Eu sei que tem mais para mim. Diga para o Senhor. Diga, Senhor, eu estou inconformado comigo mesmo. Eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais do teu Espírito Santo. Eu quero parar, Deus, de brincar que eu sou uma estrela em um palco chamado igreja, onde o meu dom e o meu talento é praticado. Deus, eu quero entrar no reino, e a maior obra que eu quero realizar é a obra de salvar a minha alma de mim mesma, é salvar a minha alma de mim mesmo, Senhor. Eu quero reduzir a minha alma à servidão, à escravidão a Cristo. Todo o meu entendimento sobre todas as coisas não será sustentado pela minha vã compreensão ou por informações, mas todo o meu entendimento será cativo à obediência de Cristo. Ó Deus, não haverá mandamento, não haverá, ó Deus, regras que não estará, Senhor, ligada à sua obediência. Haverá obediência. Toda a minha mente, todo o meu entendimento estará ligado à obediência do Senhor. Venha, Espírito Santo, venha nos restaurar, venha nos salvar, venha nos libertar. Venha, Senhor, nos levantar e abrir os nossos olhos, tirar-nos de todo engano, tirar-nos de todo engodo, tirar-nos, Deus, de toda dissolução. Diga agora que todo conforto da alma é quebrado agora. Comece a quebrar os confortos da alma agora. Comece a quebrar agora o conforto que a família traz, que o dinheiro traz. Comece a quebrar agora. Comece a quebrar agora todo o conforto da alma, o conforto dos dons, do talento. Comece a quebrar agora em nome de Jesus. Comece uma obra de libertação agora. Comece a quebrar os confortos da alma agora. Comece a levantar agora um altar dentro de você. Só ali haverá consolo, só ali haverá conforto. Comece a quebrar agora. Você pode quebrar agora em nome de Jesus todos os consolos, todos os confortos, em nome de Jesus. Tudo que o trabalho, a realização do trabalho tem te dado, engano, vaidade, realização, em nome de Jesus. Tudo consolo, conforto que a família tem te dado, comece a quebrar agora em nome de Jesus. Comece a quebrar agora. Comece a deixar levantar um altar, que somente a sua alma encontre guarida, conforto, consolo no Senhor Jesus. Ele diz: aquele que não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Diga: Senhor, a minha alma irá querer-te, amar-te, irá sujeitar-se a ti, e todas as minhas alegrias
tem tudo a ver contigo. Todo o meu consolo, todo o meu conforto, toda a minha alegria, toda a minha festa tem a ver com o Senhor, Deus. Aí eu vou poder dizer, ter ou não ter, tanto faz. Aí eu vou poder olhar como Jó e dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Diga a Ele, o Senhor é o meu prêmio. O Senhor é aquele que eu alcanço, a coroa incorruptível. O Senhor é aquilo que eu luto e eu consigo alcançar. Diga ao Senhor Jesus, Tu és o meu prêmio, Tu és a minha alegria. Tu és o meu grande amor, Tu és a minha vida. Tu és o Deus do meu socorro. Tu és o Deus da minha história. Tu és o Deus que alimenta a minha alma. Jesus, nós Te amamos. Jesus, nós Te amamos. Tu não és a minha religião, não és a nossa religião. Nada tem a ver com aquilo que alguns têm determinado sobre Ti. Tu és o Salvador da nossa alma. Tu és o nosso alento, o nosso consolo. Tu és mais que tudo. Tu é mais que a vida, é mais que a bênção, Jesus. Nós Te amamos mais que a vida, mais que a vida. Ó Deus, como gostaríamos de estar contigo. Como gostaríamos, como diz Paulo, partir deste mundo e estar contigo, Deus. Temos saudade de Ti, Jesus, temos saudade de Ti. Há um desespero na nossa alma. Mas a vida ainda nos separa de Ti. Nós dizemos como Paulo, se ainda estarmos vivos, gera algum tipo de fruto. Que assim seja, Senhor. Que possamos viver aqui até que possamos produzir alguma coisa. Quando não pudermos produzir mais nada, Senhor, então que estejamos contigo na glória. Ó Deus, nós ansiamos estar contigo na glória. Temos saudade de Ti, imaginamos o céu, pensamos no céu. Nós queremos o céu, Deus. Não porque somos desgostosos, não porque somos fugitivos. Não, pelo contrário, nós almejamos o céu, Senhor. Porque é aí que nós vamos entregar aos Teus pés e diante do Teu trono a nossa coroa. E todas as frutos das obras iremos apresentar e colocarmos diante dos Teus pés. Jesus, nós anelamos estar contigo todos os dias da nossa vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabemos que é um dia menos aqui nessa terra e o nosso coração se alegra por sabermos que estamos mais perto da nossa remissão e redenção divina do que antes. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito. Amamos o céu, queremos o céu, precisamos do céu. Eu quero que você olhe, escolha uma pessoa agora. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga algo que você ouviu nessa noite para essa pessoa. Olhe dentro do olho de uma pessoa aí e diga algo que você ouviu, algo que o Senhor falou com você. Diga algo. Existe uma alegria dentro de você, que é uma alegria que tudo que você já viveu de bom nessa vida nunca pôde te oferecer. Foi o dia em que Jesus te encontrou. Se tem uma coisa que quebranta o meu coração, é me lembrar do dia em que Jesus me encontrou. Foi a coisa mais linda e mais especial que aconteceu com você. O dia em que Jesus te encontrou em meio onde você estava, é aquilo que sustenta, é aquilo que te dá alegria. E aquele mesmo Jesus é o Jesus de hoje, de ontem e é para sempre. Nós amamos Jesus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Nós queremos servi-lo, queremos amá-lo, mesmo que sejamos poucos. Mesmo que sejamos poucos, Jesus disse que nós seríamos poucos. Que poucos iriam conseguir entrar na porta estreita e andar no caminho estreito. Dê um abraço no seu irmão. Domingo não tem escola bíblica. Estarei dando estudo para os jovens. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Domingo é ceia. E segunda-feira, primícias.
Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.